Antes que você diga qualquer coisa e lhe chame atenção, isto sim é um band-aid, mas está tudo bem comigo e vai combinar inclusive com o assunto, porque existem feridas na vida da gente que a gente não vê só por fora. Como, por exemplo, a ferida de viver uma solidão a dois, né? E você pode estar dentro de uma relação que está assim. Você está com a pessoa e está se sentindo completamente sozinho ou sozinha. E quer saber de uma coisa? Isso não acontece de uma vez. Você vai se apagando aos poucos. Você pode estar dentro de uma relação que você está falando menos, que você está pedindo menos do que você fazia, você está esperando menos coisas. E vai chegar um momento, inclusive, em que você começa a sequer se reconhecer de como você era antes dessa relação. Isso porque quando a gente olha, por exemplo, dentro da psicologia do apego, ela diz que quando você passa muito tempo tentando manter uma relação que é muito instável naquilo que você busca, o seu próprio cérebro começa a comprometer parte de você, da sua identidade, para tentar preservar o vínculo dessa relação que você tem. E hoje eu quero conversar a respeito disso, que pode ser exatamente o que você está passando. Você está vivendo uma solidão a dois. Eu sou Rudy Cassiari e você está no Clareza de Ser. Olha, eu vejo muita gente passar por solidão e de fato demonstrar uma angústia muito grande por não ter ninguém. Mas eu acho que a pior solidão não é você estar sem ninguém, é você não ser visto. Porque existem relações em que você escuta e não é ouvido, acolhe e não é acolhido. Você busca o tempo todo entender, mas não é compreendido. Você tenta, você se esforça, você está emocionalmente investindo sozinho dentro dessa relação. E quando isso acontece, a sua cabeça começa a interpretar que isso é normal. Você começa a normalizar as coisas. Achar que viver sozinho, isolado num canto é normal. Tem muita gente que, inclusive, transforma isso naquela frase de cada um tem que ter o seu tempo. E acaba excluindo o outro, acaba deixando o outro de canto. E a pessoa vai internalizando isso, achando que ficar jogado no canto é normal. E é exatamente aqui que muita gente começa a desaparecer sem perceber dentro das relações. Para você entender um pouquinho o que acontece com o seu cérebro, eu já estou ficando um pouco mais velho, que é do meu tempo, né? Vai lembrar das cartilhas, né? Que você ia na escola e aí você aprendia o A, o B e o C, e aí você tinha uma cartilha para você ficar repetindo até você aprender, né? Eu não sei a sua idade, enfim, eu já estou chegando nos meus 44 e eu peguei cartilha na minha vida. Então o cérebro ele vai aprendendo através dessa repetição. E aí sabe o que acontece? Repetidamente você não é prioridade, repetidamente você é ignorado, é ignorada, você repetidamente está escondendo o que você sente para evitar conflito, evitar confusão. Aí você começa a ter uma ideia de que não, eu não quero incomodar. E aí sabe o que acontece nessa repetição dessas coisas? A sua mente começa a concluir que o que você sente, o que você é incômodo para as pessoas. E aí aos poucos você começa a diminuir a sua própria existência emocional para conseguir permanecer dentro de uma relação. E tem gente que de fato perde a própria identidade, acaba deixando de ser a si mesmo por conta do apego que tem dentro dessa relação e do mundo, claro, que construiu dentro dessa relação. O seu jeito de amar, enfim. E sabe o que é o mais assustador disso tudo? É que depois de um tempo vivendo essa repetição de não ser prioridade, de ficar escondendo o que sente para não ter briga, depois de um tempo a pessoa começa a chamar isso de amor. Agora eu quero dar alguns sinais para você começar a avaliar se você está desaparecendo dentro dessa relação. Você começa a pedir desculpa por existir, por aquilo que você sente.
Você começa a pensar 1000 vezes em falar alguma coisa ou mandar uma mensagem para a pessoa que você diz que ama e que continuamente também diz que ama você. Você começa a aceitar migalha emocional, fica comemorando o mínimo que aquela pessoa faz por você. Você começa a sentir culpa. Olha só a que ponto que chega. Você começa a sentir culpa porque você precisa de carinho. Você para simplesmente de falar o que você sente, começa a ocupar espaços cada vez mais reduzidos dentro dessa relação. A própria psicanálise já traz isso para a gente entender, que ela fala sobre adaptação afetiva. A pessoa começa a abrir mão da sua própria identidade para evitar ser abandonado ou abandonada. E olha, entenda uma coisa, o problema de tudo isso nunca começou dentro da relação que você tem aí. Ele começa quando você entendeu ou colocou dentro da sua cabeça que você precisa desaparecer para você permanecer com quem você ama. E eu tenho certeza que essas coisas estão fazendo sentido para você, porque você está até agora aqui no vídeo para conversar comigo. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que está passando tanto tempo tentando não perder alguém que acabou se perdendo a sua própria identidade. E eu quero continuar falando disso, porque eu sei que existem grandes possibilidades dentro de você de recuperar tudo isso. Daqui a pouco eu vou passar alguns exercícios para você sair dessa prisão da solidão e de desaparecer dentro de uma relação. Mas eu quero antes ajudar você a entender o porquê que esse tipo de relação fria, ela vicia você. Ela vicia você porque ela funciona igual um caça-níquel. Né? Você vai lá, coloca a moedinha, gira a alavanca. Aí, quando você fica naquela ansiedade esperando alguma coisa, de repente não vem. Seu cérebro automaticamente ele começa a confiar na promessa de que na próxima vem. Então, quando você começa a receber abandono, quando você começa a receber distância, desamor, ao invés de você olhar que aquela pessoa não está investindo em você, não está cuidando de você, você começa a pensar, se eu investir mais, igual no caça-níquel, né? Se eu colocar mais uma moedinha, vai dar certo. E isso acaba viciando você, causando inclusive dependência emocional muito forte. Porque são esses pequenos momentos de atenção que o seu cérebro vai começar a assimilar como alívio emocional. No meio de tanta angústia, no meio de tanta ansiedade que você vive dentro dessa relação, esse momento é como se você estivesse andando num deserto e achasse um oásis. Mas na verdade você pode estar só bebendo água barrenta e achando que isso de fato é um oásis. E talvez seja por isso que algumas pessoas elas confundem sobrevivência emocional com amor. Bom, agora vamos para a parte onde eu vou ajudar você a começar a compreender o que você está vivendo para você sair disso. Você precisa sair desse espaço de invisibilidade. A primeira coisa é você entender que adaptação não é identidade. Sabe por quê? Você não nasceu inseguro, você não nasceu silencioso, você não nasceu pequeno emocionalmente, você não nasceu simplesmente abandonado. Você foi, durante a sua vida e as relações que você teve, você foi se moldando ao ambiente que fazia você sentir todas essas coisas. O ambiente que fazia você se sentir inseguro, se sentir abandonado. Então, um exercício que eu quero propor para você é, pega um papel e responde a seguinte pergunta: quem eu precisei me tornar para continuar nessa relação que eu tô? Aí você vai colocar tudo que você teve que mudar, teve que fazer e tudo mais. Depois, você vai fazer uma outra pergunta: quem eu era antes dessa relação, antes de eu desaparecer dentro dessa relação? Porque existe uma grande diferença entre quem você é e aquilo que o ambiente dessa relação tornou você. Talvez até você esteja se vendo uma pessoa um pouco mais fria,
emocionalmente, sendo que você era uma pessoa que se doava tanto e que tinha tanta intensidade, e às vezes dentro da sua intensidade você foi reprovado, você foi criticado ou criticada, você é muito meloso, você é muito grudento e tudo mais. E na verdade, ser assim, ser disponível emocionalmente fazia parte de quem você é. E você teve que abrir mão disso para permanecer dentro de uma relação e acabar de fato sendo quem você não é, uma pessoa às vezes fria até. Então responda essas perguntas que vão ajudar você com certeza. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, viu? Ao invés de vocês simplesmente ficarem desaparecendo emocionalmente dentro da relação, entendam uma coisa. O amor, ele não deveria exigir que você diminuísse a sua própria existência ou desaparecesse para conseguir permanecer. Relação que é saudável, de fato, ela não faz você sentir medo de existir emocionalmente. Você ficar constantemente com medo de sentir alguma coisa e precisando se esconder, desaparecer. Você não nasceu para desaparecer, para conseguir permanecer dentro de um vínculo emocional. E talvez, de fato, a sua cura, ela comece quando você começar a perceber que o problema nunca foi você amar demais. O problema, talvez, sempre foi você tentar caber em lugares onde o seu afeto nunca foi realmente acolhido. O seu afeto nunca foi realmente considerado. Porque eu não consigo ver problema em se amar demais. Eu não consigo ver problema em manifestar carinho, mas eu consigo sim ver problema na falta de acolhimento. Talvez se você perceber essa diferença, isso vai ser uma chave para abrir você dessa prisão de desaparecer dentro de uma relação. Eu vou ajudar você ainda mais, mas faz o seguinte, escreve para mim aí nos comentários em que momento da relação você começou a perceber que você realmente estava se apagando dentro dessa relação, se apagando emocionalmente, perdendo a sua identidade. Essa é uma forma que eu posso ajudar você conversando com você, além desse vídeo e além de tudo aquilo que a gente partilha aqui, tá bom? E como sempre, eu quero deixar aquele forte abraço para você e dizer, fica bem, eu vejo você no próximo vídeo e com certeza, talvez, sem o band-aid, beleza? Valeu, um abraço, tamo junto.